Então, eu acho que hoje o jovem ele precisa entender que o tempo é necessário e não tem como ele acelerar isso. Ter a honra de conhecer histórias de grandes profissionais que hoje estão figurando, né, como os grandes líderes da TI brasileira, mas conhecer nos bastidores os detalhes da sua vida é uma das grandes riquezas que nós colecionamos aqui no Entrevista 50 CIOs. E o meu convidado de hoje, Alex Vieira, um ser humano super bacana que nós vamos conhecer a história dele. Alex, prazer poder te receber aqui na NetGlobe, no nosso estúdio. Meu muito obrigado. Olá, Renato, prazer é todo meu. Vejo sempre seus vídeos aí pela internet. Estava ansioso já para saber quando eu ia ser convidado para falar aqui com você. Que legal. E aqui chegamos, né, para poder bater um papo sobre a sua história. Estou muito feliz, admiro muito o seu trabalho que você desenvolve na TI, né? Ou seja, um ser humano bacana, com uma história muito legal e muita coisa para construir ainda, né, Alex? Bem, você é um cara do esporte, você sempre gostou ali na infância de jogar bola, contou várias histórias inusitadas aqui. Vamos começar o nosso bate-papo falando um pouquinho de infância, como que foi? Claro, minha infância foi uma infância, eu acho que muito legal, né? Tendo em vista as infâncias de hoje, né? A galera fica muito escondida dentro de casa. Eu cresci num ambiente bem familiar, né? Morei no início, a gente morava a minha avó tinha um terreno muito grande, né? Ali na zona sul de São Paulo. E como toda a família ali nordestina, né? Os meus avós são de Pernambuco, querem a família toda próxima. É. Aí todos os meus tios e o meu pai construíram as casas ali dentro do próprio terreno. Então eu fui criado junto com os meus primos, eu sempre tive muitos primos. Nós éramos em, acho que, 8, né? 8 crianças, eu era um dos mais novos, os meus primos um pouco os mais velhos. E todo mundo ali sempre gostou muito de esporte, sempre gostou muito de futebol. E o futebol acaba sendo muito democrático, né? Porque uma bola brinca todo mundo. Então, a gente sempre gostou muito disso, sempre brincou bastante. E isso eu fui desenvolvendo ali, quando eu era criança, o sonho de ser jogador de futebol. Acho que não muito diferente do brasileiro ali, né, que gosta do futebol. E isso foi uma coisa que eu fui construindo ao longo da minha infância. E foi muito bacana porque eu acabei tendo uma vivência de criança de fato, né? De brincadeira, de briga com os meus primos, de disputar um campeonatinho de futebol, de ter aquele negócio, de ter o sonho, né? Ah, eu quero ser assim. Então, acho que foi uma infância muito feliz, né? Em meio a grandes dificuldades sociais, eu acho que foi muito legal ter tido esse tipo de infância. Legal. Alex, e é exatamente nessa etapa da vida, né, que acontecem coisas que nos marcam muito. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né, que você tem uma passagem que hoje é super importante. Se a gente trouxer para a vida corporativa, né, é uma característica de se admirar, né? Conta um pouco para nós o que é o atraso na sua vida, atrasar num horário, né, para você que marcou muito essa fase aí. Cara, isso foi para mim foi um divisor de águas, né? Eu ainda muito novo, indo ainda neste sonho de ser um jogador de futebol, eu sempre procurei times para poder treinar, para poder tentar ser profissional. E nessa época, eu e os meus primos fazíamos testes em vários lugares, né? A gente treinava num clube e neste clube eu treinava no período da manhã. Fui lá, né, me preparei para poder ir e combinei com os meus primos. Meus primos já não eram muito de horário, só que como eles eram mais velhos, minha mãe e meu pai só deixavam eu ir se eles fossem, né? Então eles treinavam num período um pouco mais tarde e o meu era o primeiro horário de treino, porque a gente tinha que pegar ônibus, era bem distante, era quase 2 horas de ônibus. E aí eu fiquei esperando eles uns 40 minutos. Depois que eu esperei eles, os 40 minutos chegaram, a gente saímos todo mundo correndo, pegamos o ônibus, cheguei para poder fazer o treino de futebol na época. O professor, na época, olhou para mim e falou assim, você não vai poder treinar não. Eu falei assim, não, mas é que eu moro longe, né? Eu demorei muito tempo para chegar. Aí nisso já tinha um monte de criança sentada. Ele começou a olhar, você mora onde? Quanto tempo você demora para chegar aqui? Ah, demora 2 horas. E você? Ah, demora 2 horas e meia. Aí ele falou, se eles conseguiram chegar, por que você não conseguiu? E cara, isso me traumatizou de um jeito que eu falei, cara, nunca mais na minha vida eu vou chegar atrasado. E desde então, eu me programo
para poder chegar no horário, para poder cumprir com aquele compromisso, porque eu comecei a entender que o meu tempo não é só meu. Quando eu tenho o meu tempo, eu estou compartilhando do tempo das outras pessoas. E o tempo das outras pessoas é muito precioso, né? Todo mundo está despendendo ali do espaço da vida para estar com você. É verdade. E quando você desrespeita isso, você está desrespeitando a vida da outra pessoa também. Então, eu coloquei isso como um conceito para mim e tento trazer até hoje essa ideia de manter os compromissos e manter o tempo adequado e o horário combinado. Uau, que experiência. Eu sou a prova viva, né, de que você leva muito a sério no horário. Você chegou no horário aqui para o nosso bate-papo, né, e a gente está conseguindo desenvolver super bem esse seu momento aqui junto conosco. Parabéns, uma bela característica profissional nos tempos de hoje. Alex, nós somos de uma geração, né, que os nossos pais, né, ou as pessoas que sempre nos quiseram muito bem, né, davam conselhos. Né? E eu acho que um conselho que foi dado do seu pai a você, e eu tive essas referências também, é que trabalhar com computador na época, né, era uma profissão do futuro, né? Ou seja, que hoje é a nossa TI, hoje é a parte de transformação digital, né? E tudo começou com o incentivo do seu pai, de dizer, olha, tem uma oportunidade ali, dá uma olhada aqui, e aí você se desperta um pouco para esse fascinante mundo da tecnologia. Como que foi? Exatamente. Como eu disse, eu venho de uma infância simples, né? Os meus pais, eles não tiveram a oportunidade de ter uma formação mais estruturada, vamos dizer assim, né? E o meu pai, ele sempre trabalhou na área de metalúrgica, né? Então, na minha cabeça, eu queria ser metalúrgico também, né? Ali com 15, 16 anos, você não sabe muito bem o que você quer, você se inspira muito no que o seu pai faz. E meu pai olhou para mim e falou assim, Alex, pelo seu jeito, eu acho que o que eu faço você não vai gostar muito, né? Não é muito a sua cara. Mas eu vejo o pessoal lá no trabalho, o pessoal que trabalha com TI anda de gravata, roupinha de terninho, eu acho que é mais sua cara, né? Eu acho que você vai gostar mais de ir nessa linha. E pelo jeito eles ganham muito mais do que eu, né? Então esse foi o briefing que meu pai deu sobre a área de tecnologia. Que legal. E falou assim, ó, tem o curso do Senai que ajuda bastante e você já vai sair de lá empregado, né? E na época eu estava no segundo colegial e fui lá e fiz a prova. Só que na época eu fiz a prova, a primeira, para mecânica de precisão. Porque mesmo meu pai me falando isso, eu falei assim, não, eu quero fazer mecânica de precisão. Fiz o vestibular e não passei. Falei, cara... Depois de 6 meses eu prestei de novo, só que eu fiz para tecnologia. Porque na época, mecânica de precisão era muito mais concorrido. E quando eu fiz o de tecnologia, que também estava lá no início, estou falando de 2002, eu consegui passar. E aí fiz o curso. No início eu não tinha computador em casa. Falar a verdade para você, eu nunca nem tinha mexido no computador quando eu entrei para fazer o curso técnico em informática. E aí era um curso técnico em redes de computadores. E aí quando eu comecei a fazer esse curso, aí eu comecei a ver que estou muito mais atrasado do que o restante. Porque a galera que estava lá era o pessoal que já mexia em computador, já tinha computador em casa. E eu tinha muita dificuldade. E para mim foi uma lição muito boa, porque eu sempre tive facilidade na escola. Então, desde pequeno, eu sempre tirei boas notas, sempre tive muita facilidade em matemática, física. Então, eu sempre tive um bom raciocínio. E isso me deixava num modelo muito confortável como pessoa. Eu aprendo a hora que me ensinar, eu aprendo fácil, então eu não preciso prestar muita atenção nas coisas. E quando eu fui para lá, eu percebi que eu era o pior aluno da sala. Eu tinha muita dificuldade ali na parte tecnológica. E isso foi muito difícil para mim. Eu tive que me desdobrar bastante, eu tive que estudar bastante, saía da aula, ia para a biblioteca para ficar digitando texto, para aprender a utilizar o Word, que eu chegava lá, todo mundo digita um texto rapidinho e eu fico ali caçando milho porque eu não sei utilizar, então eu tenho que treinar. Então, eu acho que esse start para a área de tecnologia foi muito em linha de eu não ter passado em um vestibular de mecânica de precisão, desse insight que meu pai me deu, e, de fato, eu entender que eu era o pior aluno da sala naquele momento e eu tinha que correr atrás para poder alcançar os outros. E acabei me apaixonando pela área de tecnologia. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. NetGlobe Streaming Events confere mais qualidade ao seu evento híbrido ou virtual com um time experiente na administração, captação e transmissão.
Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Que legal. Alex, você sabe que eu estou me vendo em você aqui, né, muito próximo ali dos anos 2000. Eu morava na roça, assim, no interior, né, e a minha realidade naquela ocasião era dirigir trator, né, era mexer com gado, mangueira, né, de mexer com bovinos ali. E 2 anos depois eu estava defronte de um computador e me via também com essas limitações comparado aos amigos. Eu acho que é isso que nos molda, né? Eu acho que é essa dificuldade que nós enfrentamos na vida e que a gente tem que trabalhar dobrado, né, para pelo menos se igualar, né, e ter ali uma concorrência, uma equalização melhor na vida. Hoje você, Alex Vieira, é um grande profissional, reconhecidíssimo, né, pela sua humildade, pela sua capacidade de formar pessoas, um apaixonado por tecnologia, né? Eu pude presenciar isso aqui na sua recepção na NetGlobe, né? Mas não foi sempre assim, né? Hoje você como um diretor, né, de tecnologia, poxa, você começou nas mais básicas funções que nós podemos imaginar na TI, né? Conta um pouco como que foi o início da sua jornada até os tempos de hoje. Legal. Eu costumo dizer que a área de tecnologia ela foi nascendo e as coisas foram acontecendo para mim de uma forma muito orgânica. Eu ainda, né, fazia o curso técnico. Chegando no final do curso técnico, a gente tinha aquele estágio obrigatório, né? Aí meu pai trouxe para mim uma lista de e-mails de RH que um colega dele que trabalhava no RH da empresa que ele trabalhava emprestou para ele. Falou assim, ó, tem essa lista aqui, pede para o seu filho mandar o currículo nessa frente aqui, para todos esses e-mails. Aí naquela época ainda a internet de escada, tinha que esperar da meia-noite para cobrar um pulso só, saí mandando meu currículo para um monte de gente, um monte de empresa, buscando um estágio em TI. E ali nasceu o meu início na área da saúde. E foi muito coisa que tinha que acontecer de fato, eu trabalhar na área da saúde. Eu fui chamado para uma entrevista no Banco do Brasil. Foi a primeira entrevista que eu fiz na minha vida. Cheguei para fazer a entrevista no Banco do Brasil, era uma terceira que ficava alocada. E aí fizeram uma proposta e começaram a falar, tal. Na época era para ganhar R$650, se eu não me engano. R$650, R$700. É tipo um salário mínimo, né? Isso. Talvez alguma coisa ali, né? Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me fala, ó, tem uma outra empresa que te ligou aqui para fazer a entrevista. É o Hospital Sírio-Libanês. Te ligou aqui para você fazer uma entrevista, fazer um estágio lá. Fui lá fazer a entrevista. Na época, a bolsa lá era de R$400. Aí eu falei, putz, né, nunca tinha trabalhado. Eu pensei, vou na que tem, né, que paga mais. Meu pai chegou em casa do trabalho, conversei com ele. Ele falou assim, ó, pai, tem essas duas aqui e tal. Aí ele falou assim, eu vou conversar com o meu amigo lá do RH. Vou perguntar para ele o que ele acha, né, que está mais envolvido nessa frente. Aí o rapaz falou para ele, não, fala para ele escolher o hospital, porque o hospital ele consegue criar uma carreira melhor, né, porque é uma empresa grande, ele vai ser funcionário da própria empresa. E eu fui nessa linha. Aí fui, aceitei, né, e comecei na linha do suporte. E o mais interessante, quando eu entrei no hospital, a primeira coisa que me falaram foi o seguinte, é um estágio que não tem chance de efetivação. Deu 1 ano, você vai ter que sair, né? Porque a gente não contrata estagiário para esse setor. E eu ficava alocado na filantropia do hospital. E aí eu falei para o meu pai, falei assim, pai, falaram isso. Ele falou assim, ninguém vai contratar uma pessoa que vai fazer um estágio de 1 ano e já vai falar para ela que ela vai ser efetivada no final. Não esquenta a cabeça com isso, faz o seu melhor. Fiz o meu melhor. E no fim acabei ficando 13 anos lá no Hospital Sírio-Libanês. 13 anos, olha 13 que jornada anos trabalhando bonita. lá. Que legal, né? Então, que legal. O início foi justamente esse, entrar na área de suporte, né, da área de filantropia, e o que foi muito legal para mim também, viu, Renato? Porque eu acho que essa base que eu tive, neste setor em específico, me trouxe algo que eu vejo que falta muito hoje na formação em tecnologia, que é você olhar para as pessoas. Você conseguir ter esse olhar voltado à formação das pessoas.
E a gente acaba sendo muito high-tech, né? E aí tem até aquele ditado, seja menos high-tech, mais high-touch. Eu acho que é essa oportunidade que eu tive de iniciar através do setor de filantropia. E a minha primeira chefe, não ser de tecnologia e ser uma assistente social, mudou muito a forma com a qual eu consegui moldar a minha carreira. E se aproximar das pessoas, e a forma de comunicação, a forma de entender as dificuldades, não só ser cobrado pela parte técnica, mas ser cobrado também pela parte comportamental. Isso foi muito importante para eu alcançar a carreira que eu tenho atualmente. Legal. Ou seja, fica muito nítido na sua fala, Alex, da importância de ter construído essa base sólida, né, onde você reconhece muito, não só os seus hard skills na área de tecnologia, mas esse olhar humano para com as pessoas. Eu acho que a saúde traz muito isso. Eu tenho vários colegas, vários amigos comuns nossos passaram por essa cadeira também e eles se encontram muito, né, nesse setor. Eu acho que é muito bonito. Tecnologia, TI na saúde tem um propósito muito bacana. Mas eu tento imaginar também que você tem sonhos grandes, né, na sua jornada profissional e chega ali um momento que você precisa se desafiar, né? Ou seja, legal, etapa cumprida, um ciclo super bacana de 13 anos e aí você tem que se encorajar para poder dar o próximo passo da sua carreira, né? Como que foi esse momento de decisão, né? Pedir as contas de quase uma vida profissional para poder seguir a sua jornada. Exato. Foi um momento bem complicado para mim, foi bem difícil. Eu imagino. Porque a pessoa começa a trabalhar numa empresa, desde estagiário, durante um bom tempo, não é só pelo trabalho mais. Você cria um vínculo de fato com aquela instituição. E eu sempre gostei muito de trabalhar lá. Passei a maior parte da minha vida profissional ali. Sempre gostei muito, né, dos conceitos, de tudo que eu aprendi lá. Então, foi uma verdadeira escola para mim. E em 2016 para 2017, eu recebi uma proposta de uma outra instituição para assumir como gerente de sistemas nacional, cuidando de um outro segmento que não era mais só hospitalar, mas cuidar da parte de uma operadora. E eu fiquei muito tentado, né? O salário era bem mais alto. Falei, cara, eu vou, não vou. E eu acabei não comentando com você, e isso também foi um outro ponto que hoje eu utilizo muito na minha vida. Quando eu vou tomar uma decisão, parece bobo, mas não é. Eu estava no final de semana em casa, passando, assistindo uns filmes, e começou a passar um filme do Jim Carrey, chamado Sim, Senhor. E eu estava naquela dúvida de decidir ou não. E esse filme, ele tem uma mensagem, por mais simples e de comédia que seja, ela passa uma mensagem que... Por que você está com medo, né? Quando você fala sim para as coisas, você dá a oportunidade de coisas novas acontecerem para você. Se vai ser boa ou não, o destino vai decidir. Mas quando você fala sim, você está permitindo que alguma coisa nova aconteça. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Você quer saber de uma coisa? Eu vou falar sim. E toda vez que hoje eu preciso tomar uma decisão muito difícil pessoal, eu vou e assisto esse filme. Para poder me encorajar a dizer o sim. Porque às vezes a gente tem um medo do novo. E esse medo do novo acaba tirando a nossa oportunidade de gerar melhores coisas para a gente. E a partir desse momento, quando eu disse o sim, parece que eu destravei algo na minha carreira como um todo. E eu costumo brincar que eu demorei 8 anos para me tornar analista júnior. E demorei outros 8 anos de analista júnior para me tornar diretor de TI. Sensacional. Alex, o que você está nos trazendo aqui é uma vivência, né, que vale muito para as pessoas que estão nos assistindo a refletir sobre isso, né? A importância de nós nos desafiarmos, né? Aquele sim verdadeiro. Você sabe que eu me vi num momento muito importante também, quando eu estou num momento parecido com o seu, de dúvidas, de vou ou não vou, uma carreira executiva na área de TI ou uma carreira de empreendedorismo, né, na TI. E foi o momento que eu monto a NetGlobe, ou seja, tenho ali, me desafio para dizer, poxa, eu vou deixar talvez uma carreira um pouco mais certeira e vou me desafiar e tentar ser um empresário no Brasil que traz tantas dificuldades, tantas, né, instabilidades e tudo mais. Muito, muito legal você colocar essa fase da sua vida. Parabéns por essa decisão. Muito obrigado. E hoje nós temos você, né, à frente
de um time maravilhoso, né? Ou seja, fazendo toda a diferença na área da saúde. Alex, uma coisa legal que a gente está vivendo à frente das equipes é ter uma equipe que vai, assim, dos 60 aos 18 anos, dos 18 aos 60, né? Tenho certeza que você, como gestor, tem no time pessoas muito mais jovens que você e pessoas também com mais idade de você. Eu acho que esse é um brilho, né, que nós temos nesse momento de fazer a gestão. E eu queria que você compartilhasse um pouco da sua visão, uma mensagem, né, para essas pessoas que talvez assim, poxa, eu estou ali tentando ser um analista júnior e estou com as minhas dificuldades, ou alguém que já está com uma idade avançada e dizendo, poxa, eu sou um analista ainda, com 50 e poucos anos. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que estão precisando ouvir, né, uma mensagem positiva ali para seguir em frente na sua jornada? Esse é um ponto que eu venho trabalhando muito na equipe, né? Hoje, como você disse, tem uma equipe muito heterogênea, que vai dos 18 e tem colaboradores mais de 60, né? A área de tecnologia, eu costumo brincar que a gente deixou de ser o menino da TI, né? Porque a gente já passou de mais de 18 anos de formação, agora a gente já somos os adultos, né? Os profissionais de fato. E esse meio do caminho de velocidade de informação que a galera mais jovem tem e que o mais velho ultrapassou, mas não vivenciou, né? Nós, quando nós tínhamos 18 anos, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos essa comunicação fácil. A gente não tinha o Instagram para ficar vendo o que o amigo conquistou ou não. Eram muitas pessoas que estavam próximas de você. É verdade. Então a sua realidade era muito baseada em quem você tinha proximidade, que era mais ou menos igual você ali. Hoje, com as mídias sociais, essa aceleração do desejo aumentou muito. Então o jovem, ele já entra na instituição querendo saber quando ele vai ser o coordenador, depois quando ele vai ser o gerente, quando ele vai ser o diretor da TI, né? Já o mais velho, ele tem o tempo. Então ele já sabe, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais. Só que às vezes entra também num comodismo. O que eu tento trabalhar? O jovem entender de fato que ele precisa do tempo de maturação. Não é só a quantidade de cursos que eu faço ou a quantidade de projetos que eu entrego que vai fazer com que eu seja mais sênior ou menos sênior. A quantidade de tempo a qual eu trabalho naquela profissão que vai fazer eu tomar melhores decisões ou não. E ao mesmo tempo, eu tento colocar esse espírito de desejo, de vontade, de crescimento nos mais velhos. Não é porque eu passei de tal idade que eu julgo que seja ideal para ser promovido, para ser um gerente ou um diretor, que eu tenho que parar. Não, você tem o outro ponto, que é a experiência do tempo que o outro vai ter que esperar passar. O que você precisa fazer agora é se dedicar, se estudar mais, né, fazer novos cursos, ver quais são os skills que estão sendo contemplados pelo mercado para que você consiga se adaptar. Então, eu acho que hoje o jovem ele precisa entender que o tempo é necessário e não tem como ele acelerar isso. Quem já tem mais tempo de carreira tem que entender que os skills são necessários também, que ele precisa se adaptar, que ele precisa buscar isso. E hoje eu tento trabalhar com a equipe que o meio do caminho, né, as pessoas que estão ali, putz, né, não sou nem tão novo nem tão velho. O que eu faço? Porque a gente acaba ficando meio perdido, né? A gente fala, cara, mas eu não consigo acompanhar esse menino que é tão novo. E não tenho tanta experiência quanto esse cara que é mais velho. O que eu faço? E para mim foi uma dificuldade muito grande, porque eu assumi a diretoria de tecnologia do HCor com 34 anos. E eu tinha colaboradores com muito mais experiência do que eu, colaboradores com bem menos experiência do que eu, e como que eu olhei para me encaixar naquele ecossistema. Então, eu olhei na linha da dedicação, da entrega e da humildade do aprendizado. Então, escutar quem é mais velho, com a experiência de tudo que já foi vivido, e tentar aprender com a aceleração dos mais jovens, o que eu consegui acelerar para poder deixar todo mundo dentro desse meio termo. Hoje eu tenho uma prática que é o café da manhã com o gestor, né? Então, toda sexta-feira, pela manhã, eu faço um café da manhã com a minha equipe. E procuro entender e conhecer os desejos de cada um. Esse bate-papo não é para falar de trabalho, é para falar, né, igual a gente está conversando aqui, para conhecer as pessoas. Quando você começa a conhecer e ver que a cultura ela vem se adaptando ao longo dos anos e a gente precisa se adaptar nisso, eu acho que a gente começa a entender qual que é o espírito do negócio. Então, a minha dica, né, depois desse briefing, é que adaptabilidade é você se adaptar à atuação a qual você quer. Se eu preciso
atuar como um gerente, o que um gerente precisa? Precisa de tempo e precisa dessas especialidades, então eu vou buscar isso. Eu vou me adaptar àquilo que eu quero buscar. Não esperar que as coisas aconteçam do nada aqui para mim. Eu preciso, de fato, buscar o que aquele skill ali é necessário. E esse tempo e essas atividades, elas precisam andar em conjunto. E é esse o ponto que eu acho que é importante para qualquer um que queira alcançar um nível de carreira. É olhar o que precisa para aquele ponto. Né? Eu costumava olhar antigamente, quando eu buscava a vaga de diretoria de tecnologia, nos outros diretores de TI, entrava no LinkedIn deles e falava, o que esse cara estudou? Por onde esse cara já passou? E tentava olhar ali, tentar fazer um merge com a minha história e tentar reproduzir aquilo. Porque, né, no fim, é tudo a forma com a qual você constrói a sua jornada. E a adaptabilidade é o ponto principal, na minha visão, para que você consiga alcançar os seus desejos. Tá aí, Alex Vieira, que a sua história toque o coração, né, das pessoas que estão ouvindo, assistindo ou lendo essa sua história. Parabéns, que você tenha uma jornada longa e muito feliz pela frente e principalmente podendo ajudar pessoas com um sonho como o seu de torná-los realidade. Que você seja exemplo para a sua equipe, exemplo para as pessoas, por essa humildade, por essa forma de encarar, né, a necessidade da adaptabilidade e tenho certeza que esse bate-papo vai enriquecer muito, né, os pensamentos e estimular as pessoas a seguirem a sua própria jornada de vida e profissional. Alex Vieira, prazer poder compartilhar esse tempo com você, bater esse papo e parabéns pela sua jornada. Muito obrigado, fiquei muito contente com o convite e espero que esse bate-papo ajude a quem está na jornada empresarial aí também. Tenho certeza que sim. Valeu, parabéns, obrigado. Obrigado.